Deus, tão bom ser cuidado por Ele. É Ele que tem um cuidado tão grande por nós. Deixa Ele cuidar da tua vida, deixa Ele tomar a direção certa. Ele sabe como fazer, né? Então, não se preocupe, deixa Deus trabalhar no teu coração, na tua vida. Tudo que Deus tem é o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com as ofertas neste momento. Vamos ganhando tempo aqui. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vamos pôr de pé para orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos ao Senhor por esse tão grande privilégio, por Ele estar aqui, Senhor, essa noite, cantar louvores a Ti, Senhor, te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, tem nos guardado. Tivemos, Senhor, nossas lutas, nossas provas ali fora, Senhor, durante a semana, durante o dia, mas cremos que somos mais do que vitoriosos só de poder estar aqui essa noite, Senhor. Te agradecemos por isso, ó Deus. Senhor, assim possa derramar o Seu doce Espírito Santo no nosso meio, nos ungir, Senhor, nos encher da Tua presença, da Tua força, da Tua graça, Senhor. Agora, ó Pai, queremos Te adorar com as nossas ofertas. Pedimos que o Senhor assim receba a nossa adoração. Abençoe e multiplica, ó Pai, na vida de cada um, pois é para a continuação da Tua obra que Te pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honras, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, digno de glória e honras, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar. Digno de glória e honras, levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Glória a Deus. É Deus maravilhoso, né? Grandes coisas Deus já tem feito na tua vida. Só de trazer o conhecimento dessa palavra para você já é tudo o suficiente que nós precisamos. Não queremos somente conhecer, mas nós queremos viver ela, e pela graça dele nós vamos caminhando. Amém?
Glória a Deus. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Vamos cantar mais esse hino aqui, pois nós já vamos passando então para aquela parte importante para nós nessa noite. Nós vamos alimentar a nossa alma, carregar as nossas baterias com a palavra. Tão bom nós poder parar e ouvir Deus falando em nossos corações. Queremos ouvir nessa noite, amém? Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem essa luz, cobre-te com o manto que foi disputado lá na cruz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer, se temos um Deus que é Jesus? Eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Vamos nos pôr de pé. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por cada vida, por cada família, Pai, representado aqui nessa noite. Pai, agora, Deus, nós queremos receber do Senhor uma porção a mais da Tua Palavra. Tão bom, Deus, nós poder chegar no final do dia e nós juntos poder compartilhar da Tua Palavra, Senhor, alimentando, Senhor, a nossa alma, Senhor, que cada um possa, Senhor, alcançar essa porção, Pai, nessa noite. Pai, olha, Jesus, para os corações famintos, sedentos, Senhor. Pai, use da Tua graça e da Tua misericórdia sobre cada um, Senhor. E assim, meu Deus, possamos sair daqui melhor da maneira que nós entramos. Possamos sair daqui, Jesus, com mais força, com mais fé em nossos corações, Pai. Este é o motivo, Senhor Jesus, de nós estarmos aqui mais uma vez. Deixa, Pai, cada um de nós tocar, Senhor, no Teu manto, Senhor, nessa noite. Que cada um possa receber esse toque, Senhor, meu Deus. Cada um possa, Senhor, meu Deus, sair daqui, Senhor, Pai, com as suas necessidades supridas, Senhor. Pai, nós somente nos achegamos na Tua presença e nós te pedimos, Senhor Jesus, olhe para os nossos corações, Pai. O Senhor sabe que há um desejo em nós, Pai, de nós te servir melhor, de nós te adorar, de nós, Pai, agradecer, Pai. Então, Deus, agora neste momento, Senhor,
Que o teu doce Espírito Santo, Pai, traz a tua palavra com vida, Pai, em nossos corações, que elas possam, Senhor meu Deus, acertar os nossos corações, Pai, e produzir vida dentro de cada um de nós. Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, é no teu nome, Senhor, que nós estamos juntos, reunidos. Então, Deus, nós te pedimos, Pai, fica conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade. Vamos cantando esse corinho aqui, enquanto o pastor então estará dando a continuidade aqui. Glória a Deus. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Glória a Deus. Boa noite, meus preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que o grande Espírito Santo, a graça, a misericórdia possa estar conosco nesta noite, neste lugar. Vamos inclinar nossas frontes, nos dirigir uma palavra de oração. Santo, poderoso Deus e Pai, Santo, bendito Deus, derrama-nos do Teu perdão, derrama-nos da Tua graça. Deus, não sabemos o que fazer, mas nós nos encomendamos em Tuas mãos o máximo que pudermos, render-nos a Ti é tudo que nos resta, Senhor, e humildemente nós arrastamos aos Teus pés. Sejas Tu misericordioso para conosco, dá-nos força, Senhor, perdoa, unge as nossas almas, nossas vidas, não deixe que o inimigo triunfe sobre nós, Senhor. Deus, queremos ser vencedores, ajuda a dar-nos Tua vitória, Senhor, em Cristo Jesus, pois precisamos que o Senhor realize Sua obra conforme a Sua vontade, e nós humildemente entregamos nossas vidas a Ti, para que o Senhor tome controle. Sim, pedimos a Tua ajuda e a Tua graça no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Deus vos abençoe, podeis vos assentar bondosamente. Está conosco hoje à noite o pregador, ministro, Geisiel. Ele faz um trabalho sazonal e também regional do ministério, como? Não, mas no caso o trabalho secular dele, irmã, onde é que está a minha irmã? Cresci, é parte da engenharia, né? Isso, não. Isso, é um órgão do governo federal, né? E ele faz esse trabalho, então vai para um lugar e outro. E estava passando por aqui, ele me telefonou
E eu sempre tenho essa premissa, o que vem da parte do Senhor. Eu tenho muito medo, irmãos, não isso, não aquilo, que vem de Deus. Deixa vir, Deus tem um propósito em todas as coisas, e eu creio assim que Ele vai nos ajudar aqui nesta noite de alguma forma, né? Que Deus o use, se for para o nosso bem. Antes de nós ouvirmos o irmão, eu gostaria de falar um pouquinho para os irmãos. Nós passamos por um processo muito horrível aqui, a igreja de Novo Hamburgo, também alguma coisa, não tanto nas congregações, mas principalmente nós aqui sofremos. Nós vínhamos com um número de... Nós chegamos a passar de 100, né? Eu acho que aqui um tempo, né, irmão? E nós fomos definhando, e eu sei que está bastante difícil, mas eu não creio que Deus tenha abandonado. O que eu mais tenho escutado da parte do Senhor, que Ele me diz assim, quando eu oro, quando eu luto, eu não te abandonei, né? Então, eu quero estar seguro nisso, e de qualquer forma, esta é a forma de crer em qualquer circunstância, né? E são essas fases, os altos e baixos que acontecem. Eu vi, por exemplo, um querido pastor aqui, não posso citar o nome dele, fica feio, mas lá de Santa Catarina, que de repentemente perdeu a igreja toda com esse negócio de revolução, que quando o inimigo atacou. E ele é um ancião já, era uma igreja muito forte lá em Santa Catarina. E de repentemente eu fiquei sabendo lá que nós tivemos evasão, alguma coisa acerca de outros tipos de culto dentro da mensagem, e também alguma evasão em relação também de pessoas que enfraqueceram. E nós teríamos alguma justificativa, que o nosso profeta disse, deve diminuir, né? E por outro lado, a gente também não quer se render, por causa que a gente quer ver o trabalho crescendo. Mas se nós nos unirmos e buscarmos força, porque o pastor nada pode fazer sozinho, se nós não pegarmos todo mundo junto. E nós vamos, eu estou intitulando o ano desse ano aqui um ano de virada mesmo, né? Um ano que nós tivemos um bom resultado, os últimos 2 cultos na cidade de Parobé, onde algumas pessoas até voluntariamente voltando e acontecendo algo, né? Eu sempre tenho esperança, eu nunca vou perder a esperança, irmãos. Eu vou trabalhar assim até que eu não puder mais, né? Mas eu tenho que orar mais, buscar mais e encontrar-nos mais com Deus, porque ao menos num culto de ceia nós esperávamos menos lotar um lado aqui, né? Nós temos um espaço aí para mais de 200 pessoas, se pegar os bancos lá fora, tudo. E daqui a pouco a gente vê num culto de ceia pessoas faltando, vê pessoas vêm num culto, outro não vem. Isso é uma coisa horrível também. Mas eu peço que os irmãos orem por mim, orem por esta igreja. E eu tenho certeza que o primeiro dia em que eu dei a primeira enxadada lá naquele canto, desde lá eu estou lutando e batalhando. E eu sei que já tem irmãos eleitos, que eu vou abraçar do outro lado do rio, que partiram já com o Senhor aqui desse tabernáculo, né? E também é muito memorável pensar que desse tabernáculo aqui, irmãos, se pegar nos outros tabernáculos que nasceram e se criaram aqui espiritualmente, não vai caber aqui dentro, né? Eu sempre digo isso. Então, uma vez que eles estejam em outros tabernáculos, a gente tem aquele consolo de que estejam bem também, que nos encontraremos naquela manhã de ressurreição, né? O problema é pessoas que saem. E em relação à saída, para mim foi muito. Eu fui ali falar com o irmão Hércules, né? Ele está nos ajudando ali para colocar a mensagem aqui. E quando eu fiquei selecionando ali, de repente olhei, tendo a lei como sombra, e eu conheci essa mensagem do tempo de Goiânia. A gente tinha umas mensagens amarelinhas, né? Você conheceu, né? E eu li, mas nunca mais tinha visto a mensagem. Eu olhei e disse, meu Deus, né? E nós colocamos aqui. Eu fui tremendamente abençoado, né? Na quarta-feira foi, nós ouvindo. Quem mais ouviu a mensagem na quarta-feira, né? Então,
para mim estava maravilhoso. E hoje, pela primeira vez, estou usando um presente maravilhoso que vocês me deram. O irmão Marcos Daniel tem me dado uma ajuda, assim, porque a ciência evoluiu muito rápido e a gente velho ficou para trás, né? Eu que dizia tudo, sabia tudo, eu me perdi na poeira, né? Mas eu creio que o irmão Marcos Daniel me ajuda aqui. Apagou aqui. Esse é o problema da tecnologia, né? Ela, de uma hora para outra, apaga. Deixei meu celular cair na água hoje. E daí eu disse para a Esther, digo, mas olha, ficou bom. Ele está fazendo essa operação tudo sozinho. Conectou tudo, né? Então, aqui diz alguma coisa assim. Às vezes, o triste, isso que eu queria falar, irmãos. Se nós somos um pequeno grupo, estamos nos amando uns aos outros, lutando. Eu amo os irmãos, eu sei que os irmãos me amam, vocês amam uns aos outros, por isso que estamos aqui num culto de ceia nesta noite. Estamos também dizendo que nós amamos acima de tudo o Senhor Jesus Cristo. Se a gente, por exemplo, está padecendo, está num lugar difícil, está gemendo, está chorando e lutando, eu estou num púlpito diante do Espírito Santo, eu posso dizer, eu procuro ser o mais sincero que eu possa, entendendo? Fazer tudo da melhor maneira. O profeta chega a dizer isso aqui. Ele disse aqui, ó, agora é provável, perdão aqui, quero encurtar o tempo. Talvez seja apenas um pequeno grupo aqui no tabernáculo, e às vezes repreendendo assim com o Evangelho, para não quero deixá-los irritados para comigo, é para corrigi-los sem dúvida, e isso que faz esta palavra de Deus mais afiada que uma espada de dois gumes. O negócio é que chegou com algo, aquele que chegou com algo, aquele, boas pessoas, mas tem ideias diferentes. E cada um quer apresentar a sua ideia à igreja, entendem? Não se pode fazê-lo. A igreja tem uma doutrina sólida do Evangelho que tem que estar baseada na palavra de Deus. Então, o que eu tenho feito? Tenho vindo aqui, pego os parágrafos da profeta, leio bastante a mensagem. Alguns criticam que eu não posso ler mensagem, que tem que pregar. Mas eu faço isso porque eu quero ter certeza de que eu estou dizendo que o profeta disse e o que a Bíblia diz, né? Para me estabelecer, para estar seguro, porque eu não quero ir para o inferno, tampouco quero que eu guie alguém para o lado errado. Eu quero guiar para a vida eterna, né? Então, ele disse aqui, muitas vezes aqui, se você tem alguma coisa diferente, leve ao pastor e deixe que ele veja o que acha disso, então que seja submetido. Agora, não aceite alguma teoria, tem que ser apresentado na palavra. O que o profeta está dizendo, problema assim, ó, esse é o ponto que eu queria chegar. Se a gente já está humildezinho, pequeno, gemendo, chorando para continuar andando, e daí vem alguém e bota a pressão contrária, ainda sai falando e tal, meu Deus, aí que é difícil, na verdade. Em vez de pegar isso, porque se eu digo, meus amados, que esta igreja está mal, que nós estamos fracos, que isso, que aquilo, sou eu que estou fraco, está entendendo? A pessoa que fala que tem problema, não é a pessoa não é que a coisa esteja mal, ele está mal, então ele acha que os outros também estão mal, né? Então, ele disse, tem que ser apresentado na palavra. E muitas vezes o pastor acumula estas coisas, então quando chega, ele é muito humilde, o irmão Neville, que era lá no Tabernáculo Branco. Um dia eu estava aqui nesse púlpito, aqui juntamente com o pastor Neri, e eu nunca posso esquecer isso. Ele disse, eu e o irmão Eloy, nós somos que nem William Marembran e o irmão Neville. Ele disse, eu não me comparo a William Marembran, eu sei que o irmão Eloy também não, o irmão Neville, mas nós trabalhamos assim, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu queria ser o irmão Neville.
Então, o que o irmão Neville era? O profeta dizendo aqui que ele era um coração mole, ele era amoroso e ele considerava, e às vezes a gente excede e as pessoas às vezes acham que pode assim, vai tudo frouxo, que vai tudo de qualquer maneira. Mas nós temos uma doutrina nessa igreja, que a nossa doutrina é a doutrina de William Marion Branham, é dessa mensagem da hora, e nós queremos andar firmes, louvado seja o nome do Senhor, nós não queremos se perder. Então, ele disse aqui, deixa eu ver aqui no 4, eu anotei aqui, 5, é o mesmo aqui, não é para ofender a igreja, magoá-los, onde vocês são meus amados irmãos e irmãs. Ora, que coisa, se há alguma coisa, se há uma estrela em minha coroa, se ganhei alguém para Cristo, são vocês. Bem, não vou quebrar a minha estrela, tenho certeza, mas se houver algo na minha estrela que não deveria estar lá, vou quebrar isto se conseguir. Vou fazer isto porque quero que ela brilhe. E se eu conseguir colocar a igreja toda em harmonia e unânime, né? Isso aí, isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, né? Colocar a igreja em harmonia e unânime. Aí eu estava pregando no dia 4, tem pessoas que nos assistem via internet, nós estamos em público, e uma preciosa irmã que eu amo muito, que foi com nós na mensagem, desde aqueles dias dos anos em Porto Alegre, né? Uma pessoa muito querida, e ela falou para mim alguma coisa que eu disse aqui sobre que 8 pessoas, o profeta disse, e depois ele foi mais além, eu fui olhar na mensagem, de 6 a 8 pessoas podem evangelizar um país. Então, enquanto nós estamos aqui, nós que estamos aqui hoje à noite, nós podemos reverter o quadro. Eu sempre tenho esperança, eu acho que alguma coisa pode ser feita, e vamos orar a Deus, e vamos crer, e vamos continuar firme, né? E ele então disse, então tudo estará, se eu conseguir colocar a igreja toda em harmonia e unânime, então tudo estará brilhando. Estão vendo o que eu quero dizer? É isso que temos que fazer. Incentivar, dizendo que essa aqui é a melhor igreja, que é o melhor lugar, não por causa de mim, não por causa do prédio, não por causa disso, daquilo, mas por causa que aqui nós pregamos a palavra de Deus como ela é. Amém? Se somos uma pequena minoria. Então, essa irmã falou assim, pastor, onde está isso na mensagem? Eu mostrei para ela, porque o que eu prego está pautado na mensagem. E daí acontece o seguinte, como estas 8 pessoas, elas deviam estar cheias do Espírito Santo. Esse que é o problema. Se estiverem cheios do Espírito Santo, se nós conseguirmos subir nosso nível espiritual, as coisas vão começar a acontecer. Nós temos que ficar unidos e crendo nisto, né? Não podemos tomar partido contra a pior coisa. Jesus disse, quem comigo não ajunta, alguém sabe? Espalha. É isso? Então, imagina se a pessoa está puxando a carga, gemendo, chorando, e alguém ainda puxa de volta, em vez de puxar junto. Nós não temos ninguém aqui nesta noite, eu não estou dizendo isso para vocês aqui, mas às vezes a gente ouve alguns zoom disso e daquilo, né? Então, que é bom, daí se você ouvir, elimina isso, deixa para o lado, não deixe se contaminar com isso, siga você em frente, né? Esse é o modelo de Deus, amém? Daí ele fala de um irmão aqui que se revoltou lá no Tabernáculo Branco. Daí aqui, ó, se um irmão tem alguma coisa, vá até ele. Se ele não ouvir, leve alguém. Se ele não ouvir, conte à igreja, que seja considerado como pagão e publicano. O que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu desligarei no céu. Vejam, assim que devemos nos manter. Então, uma pequena, isso eu quero explicar para a igreja, porque hoje é dia de ceia, e eu pedi ao irmão um momentinho só, acerca de desligar. Eu conheci um pastor, a pessoa saía, ia até mesmo congregar em outro lugar, ele vinha no culto e dizia, hoje estamos desligando fulano de tal e vamos entregar ele para o diabo. Depois ele entregou tanta gente para o diabo que não sobrou muita gente na igreja. E eu creio que, se nós observarmos na mensagem, cuide disso, irmãos. Você não vê
William Marmbran entregando pessoas para o diabo. Ele canta de relatos assim, onde que chamaram, onde disseram e oraram para um irmão, daí ele veio para o tabernáculo e acertou. O que nós temos feito aqui? Todos aqueles que voltam, de acordo com essa mensagem aqui, eu apresento eles aqui para a igreja. Né? Na verdade, irmãos, que vocês são minhas testemunhas. Alguém volta para a igreja, a gente coloca aqui, muitas vezes eu dou um microfone e ele mesmo fala, ou então eu falo por ele, para deixar isso bem claro. Quanto ao desligar, o desligar, irmãos, ele é automático. A pessoa sai, vai para o mundo, ela está desligada. Por si só, ela mesma se desliga. Porque aquele que não crê, está morto, está fora. Automaticamente está desligado. O que acontece quando uma pessoa fica rebelde, ela xinga o pastor, ela se revolta contra os irmãos da igreja, o outro caso, assim, que o profeta falou também, que algum irmão que estava, digamos assim, falando coisas, ou eu não sei como expressar isso, acerca das irmãs, né? Quer dizer, tentando irmãos, ou alguma coisa assim, né, nesse sentido. Então, que esse então seria... Mas não se vê como prática, assim, cortando, mas sim se dá uma nota de que aquele fulano não está mais conosco, né? Que não faz mais parte da igreja. E nós vamos ter que melhorar um pouco nesse sentido, assim, de menos citar essas pessoas, né? Para que a gente possa saber que aqueles que verdadeiramente faz parte, estão 100%, querem ajudar, querem trabalhar, e quero vencer juntos, amém? Quantos desejam vencer juntos? Nós entrar nessa batalha aí, pronto. Quando eu escutei isso, eu li uma história de um evangelismo na Alemanha, no tempo de Hitler. Havia um pastor, e ele conseguiu fazer uma gráfica para imprimir os folhetinhos para anunciar, para convidar irmãos. E, de repente, o Hitler descobriu, alguém denunciou, descobriu a gráfica, pegou a gráfica para fazer panfletos para a política, para a guerra, né? E daí o irmãozinho que cuidava da gráfica disse: pastor, terminou tudo, o Hitler pegou nossa gráficazinha e tal, né? Disse: agora nós vamos ter que parar. Disse: não, irmão, não fala isso, agora que nós vamos tocar em frente, né? Agora que, quando a situação está difícil, é hora de pegar o remo e remar, não é certo? A irmã conhece o Uruguai, não? A gente remava no Uruguai, quando vinha ressorjo, vinha força das águas, aí que a gente remava com mais força, né? E eu convido os irmãos a nós remar com mais força, comece a orar, vamos fazer alguma coisa, não vamos voltar atrás, não vamos morrer, não vamos se entregar, e vamos lutar juntos, né? Eu creio que há uma batalha, né? E nós queremos ser vencedores em Cristo Jesus. Aí, eu só mais leio isso aqui da parte do apóstolo Paulo. Nosso profeta disse aqui: aquele que está fraco, diga, sou forte. Podemos falar junto? Está um pouco fraco? Sou forte. Amém? Aleluia. Apenas diga em seu coração: agora estou forte, agora estou forte, agora estou forte. Agora aceitei Jesus como meu curador e nunca mais tenha um testemunho negativo, né? Qualquer coisa que você escutar de assim, sabe como no mundo aí fala mimimi, né? O nhenhenhé, aquele negocinho de motor. Eu toquei, eu sou tão antigo, irmãos, que eu toquei, liguei motor de carro com manivela. E aquilo começa a fazer um ruído assim, parece que o motor reclama e não quer fazer o serviço, né? Ele fica dando um ruído assim e não quer pegar. Então, o profeta disse aqui: nunca tenha um testemunho negativo. Diz: porque está mal, porque não sei o que lá, porque isso que aquilo, né? Nunca tenha um testemunho negativo em nada. No seu trabalho, na casa, na família. A gente visita famílias e dá aquele nhenhenhé, né? Porque não dá, porque assim, porque não tem jeito, porque não sabe. Meu Deus, murmuração matou
3.000 pessoas num dia em Israel, já pensou? E as pessoas continuam, o pessoal reclamam disso, barriga cheia, carne na mesa, veste boa, um bom tabernáculo, um bom lar, bom carro, bom isso e aquilo. Meu Deus, era para estar glorificando, era para estar andando de joelho com as mãos levantadas e dando glória a Deus, dizendo obrigado, quando vê ainda estão reclamando, né? Apenas creia, Deus tem obrigação, ou Jesus Cristo tem assentado à destra do Pai, de aceitar você, pois Ele está sentado lá, o sumo sacerdote da nossa confissão, para fazer valer perante o Pai qualquer coisa pela qual Ele morreu. Ele morreu para pagar os meus pecados, Ele morreu para me salvar, Ele morreu para que eu tivesse um privilégio, irmão. Isso que nós vamos fazer aqui nesta noite, meus amados irmãos, é tão glorioso, irmão, que nós não podemos imaginar. E isso eu repito muito, mas nós temos uma pequena ideia. 1 milhão de pessoas gostaria de estar no teu lugar, vir aqui tomar ceia hoje à noite. Mas você tem esse privilégio. E nós achamos comum. E o profeta disse, a ceia não pode se tornar uma tradição, vir aqui tomar ceia, vou embora para casa, só rindo daqui, conversando do assunto. Não, é só participar disto, né? Se você vive a vida de cristão e vem e toma da ceia, meu irmão, olha, eu vou lhe contar, você é uma joia, um diamante aqui nesse mundo, né? Porque não tem mais quem crê, estão decaindo cada vez mais. Então ele disse, pelo que você está confessando que Ele fez, amém? Aí está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha mais alguma coisa aqui, mas eu vou deixar para o irmão pregar, e depois então nós vamos ter a comunhão. Mas certamente já falei com ele que ele não vai se exceder no tempo, e vai dar tempo de nós sairmos daqui em tempo hábil, né? Antes das 10 horas nós estaremos, eu creio que estaremos prontos com a ceia também, né? Deus abençoe os irmãos. Vamos então introduzir aqui o ministro irmão Geisiel, né? Sublime graça, a graça que te salvou, a graça que está presente na tua vida, ela está aqui nessa noite. Que esses momentos sejam um momento muito importante para cada um de nós. Sublime graças do Senhor, e a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido Ele me achou. Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um nesta noite. Que a presença do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossas almas. Estamos em um momento muito especial, momento de relembrar, recordar esse grande e perfeito sacrifício feito por mim e feito por ti. Para mim, mais uma vez, é um privilégio estar nesse lugar. A graça do Senhor Jesus Cristo tem sido bondosa para comigo, e por isso eu estou aqui. Eu quero pedir para que você, sem mais delongas, você abra a sua Bíblia neste momento. Também traga a saudação do pastor Neri de Caxias para vocês. Posso levar a saudação de vocês para ele? Amém. Deus abençoe. Vamos abrir a escritura em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Também estava esquecendo de apresentar minha esposa. Deus abençoe ela.
também está me acompanhando nessa viagem. Estou a trabalho, como o pastor disse. Ela caminhou bastante aqui dentro desse tabernáculo de pequenininha, né? Ela é irmã gêmea, foi apresentada aqui no tabernáculo. E a igreja dá boas-vindas. Eu disse, bom, sempre os bons filhos voltam ao lar, né? Aleluia. Amém, é verdade. Louvado seja o Senhor. E também Deus abençoe o pastor Lóio, obrigado pela confiança. Vamos ler então Hebreus capítulo 10, versículo 1. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Porque a lei, tendo uma sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas que, e não tendo a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Bem, eu estou lendo na King James. Ela muda ali, está a oblação, né? Apenas até aqui. Não pode aperfeiçoar os que se achegam. Bendito Deus e amado Pai, pedimos ao Senhor que abra-nos as Escrituras esta noite, possamos olhar para aquela cena do Calvário e nos encontrar, ó Senhor, em Ti essa noite, e nos encontrar ali naquele Calvário, ó Deus, confiando inteiramente na Tua perfeita misericórdia sobre as nossas vidas. Pai eterno, tire-me de cena neste momento. Roga a Tua misericórdia sobre a Sua igreja, no bendito nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis vos assentar neste momento? Gostaria de rapidamente trazer um pequeno tema aqui esta noite. Aceitar a oblação perfeita gera uma vida perfeita. Aceitar o sacrifício perfeito gera uma vida perfeita. Glórias a Deus. E é isso que nós estamos crendo, aceitar o verdadeiro sacrifício feito por mim e feito por ti. Possamos aceitar a Ele. Eu gostaria de ler com vocês algumas mensagens, mas eu estou aqui com a mensagem perfeição. Vamos iniciar rapidamente. Eu quero que você esteja acompanhando comigo e que possamos adentrar a esta grande cena, aonde os filhos criados por Deus, Adão, o primeiro homem, ele adentra aquela aceitação e cai em pecado. O nosso Mombrana vem e fala que esse grande pecado foi a desobediência, desobedecer o que Deus havia falado, desobedecer aquilo que Deus havia determinado, gerou morte. Isso é muito perigoso, porque nós temos uma determinação de Deus que é crer em Sua palavra, crer em Sua palavra sem ver, mas crer nela, e isso irá nos gerar vida, isso irá nos gerar fé em Sua palavra. Eu gostaria de ler aqui com vocês. Agora, pela lei nenhuma carne é salva. A lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que colocava na cadeia, mas ela não tinha poder redentor. A lei era determinante. Não comereis da árvore da ciência, do bem e do mal. E eles foram e comeram, se alimentaram daquela árvore. Então a lei era essa: se comerdes, morrereis. E nós sabemos que eles desobedeceram e se alimentaram daquilo. Então a lei determinante era essa: morte. Sair da presença do Eterno, ser desligado da presença de Elohim, do Criador. Portanto, a lei apenas nos mostrava que éramos pecadores
e nos condenava. Isso é o que a lei deve fazer. E para trazer condenação e para mostrar-lhes aonde está o erro. Então a lei propriamente dita, ela não podia salvar, ela somente podia acusar. Pecador, saia de minha presença. Foram destinados à morte e morte eterna. Oh, igreja, de forma que quando Adão e Eva tinham pecado, tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. A lei tinha que ser executada. Por consequência, isso colocou eu e você sob pena de morte. Por Adão, todos fomos destinados à morte. Todos nascemos em pecado. Todos nascemos debaixo dessa tarja negra chamada pecado. Cada homem, cada mulher, cada criança está incluída na pena de morte, pela transgressão do cabeça da raça humana. Adão, pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. Oh, que coisa! Observe aquela grande cena, aonde o Criador está diante de sua criação, está diante daquele homem, e daquele subproduto, a mulher. Então Deus, em sua grande infinidade, grande amor, a lei era para separar o pecador do seu Criador. Então, ele foi aniquilado, e totalmente aniquilado. Não haveria maneira dele jamais voltar. Você já imaginou isso? Você se coloque neste período, nesse momento onde nós vamos estar falando por pouco tempo, mas nessa cena, você sendo um produto criado do próprio Deus, imagem e semelhança do Criador, aonde todas as tardes, no entardecer, no pôr do sol, ele tinha acesso contínuo com o Criador. Mas quando aquele pecado ele entra, neste momento, a soberania eterna de Elohim, ela não pôde compactuar com este pecado. O homem criatura foi afastado do Criador. O homem gerado de Deus foi afastado. Eu e você padecemos hoje por esse grande ato criado lá, de incredulidade, de desobedecer, de desobediência à palavra de Deus. Então ele foi aniquilado, totalmente aniquilado. Não haveria forma de voltar, a menos que aquele pecado original fosse acertado. Oh, que coisa! Havia apenas uma forma, apenas uma maneira, mas o homem criado por Deus não podia, o homem gerado por Deus não era capaz de se oferecer como sacrifício. Já observou isso? Que Deus, ele foi colocado distante de sua criação. Agora sua criação está perambulando pela terra, longe do seu Criador, e ninguém era capaz de oferecer um sacrifício perfeito para voltar a ter o companheirismo com Deus. Não havia homem gerado na terra capaz de se oferecer em sacrifício para voltar àquele companheirismo original. E o homem veio andando por anos, milhares de anos, tempos, gerações, longe daquele grande companheirismo onde o pecado original afastou o Criador da sua criação.
Então Deus vem e começa a apresentar através dos seus porta-voz, através dos seus profetas, dos seus enviados, tipos e maneiras do que ele iria fazer. Então, quando aqueles filhos são tirados de sua presença, ali em Gênesis 3, você vai observar que Deus, ele pega um cordeiro, tira as suas peles e reveste aqueles filhos. E o nosso profeta vem e diz que quando eles estavam saindo do jardim, Deus, observando a sua criação, saindo daquele lugar, a primeira vez que o atributo amor foi expressado foi naquele dia. Ele vendo a sua criação se afastando de sua presença. Deus é um ser perfeito, mas em nenhum momento ele ainda tinha manifestado aquele atributo chamado amor. Mas naquele momento, quando a sua criação ela sai de sua presença, diz que um atributo se manifestou ali no jardim e expressou amor. Amor por sua criação. Aleluia. Ali estava uma fagulha do que estava por vir ainda naquele tempo. Se as pessoas pudessem observar, mas estavam com aqueles olhares pecaminosos, não podiam entender o plano de redenção, não podiam olhar o que estava para acontecer. Todos estavam destinados à morte, e morte eterna. Oh, que coisa! Observe, Adão, quando ele cometeu aquele pecado, aceitou aquele pecado, foi apresentado a ele. Sabe o que aconteceu? Como eu falei, eu e você fomos entregues às mãos de Satanás. A propriedade, nós éramos a economia e somos a economia de Deus, os filhos gerados, mas fomos todos entregues por Adão, pelo primeiro homem, o título de propriedade meu e seu. A minha identidade, a minha filiação, ela foi entregue às mãos de Satanás. Deus agora perde esse título de propriedade. Seus filhos são tirados de sua presença. E esse grande véu de pecado agora está entre o homem e Deus. Eu quero que você pegue isso. O título de propriedade foi perdido. Eu e você estamos perdidos. No dia da criação, nós estávamos perdidos. Estávamos entregues a Satanás. Toda a raça humana sob pena de morte. O preço da morte, em Gênesis 3:21, foi um sacrifício. Um tipo, um animal, um espírito animal apenas cobria aquela iniquidade, aquela tarja negra chamada pecado, mas não redimia, porque o espírito do animal ele não pode adentrar em um homem. Apenas cobria aquilo, aquela cena horrível. Oh, que coisa! Quando, observe isso. Então o amor de Deus se compadeceu de seus súditos. E quando o amor divino foi projetado ali, em Gênesis 3:21, a graça soberana, ela produziu o objeto amor. E Deus, por sua presciência, por seu entendimento, por prever o que estava para acontecer, quando Ele tanto amou sua raça, ainda sob penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, Ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho que não tinha pecado, e serviu como um substituto
para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro morto para manter a vida dos seus súditos, para manter a vida dos seus filhos, de sua criação. Oh, que coisa! Por isso nós vemos no Antigo Testamento, em Gênesis também, Abraão oferecendo um sacrifício. Deus chamando Abraão: Abraão, eu quero que você ofereça Isaque como sacrifício para mim. Oh, que coisa! Tipos acontecendo. Gênesis 22, vamos ler ali rapidamente. Gênesis 22, observe isso. Abraão pegou a lenha queimada e a colocou sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo em sua mão e uma faca, e foram os dois juntos. Gênesis 22, 6. Isaque falou a Abraão: pai, meu pai, aqui estou, meu filho. Eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? Aonde está a oferta para ser oferecida? Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Oh, aleluia! Então foram os dois juntos. Vamos para o 11, para o 12, para o 10. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor chamou e disse: Abraão, Abraão, aqui estou, Senhor. Não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negastes a mim, teu filho, teu único filho. Oh, que coisa! E a primeira vez que o nome, um dos 7 nomes de redenção foi expressado: Jeová Jireh, Deus proverá. Aleluia! Sim, no monte do Senhor ele será visto. Deus proveu um cordeiro para Abraão. Oh, que coisa! Deus vem mostrando os seus tipos em sua descendência terrena. Ele vem manifestando o que ele havia de fazer. Mas assim ainda, o pecado ainda estava exposto. A tarja negra do pecado ainda estava sobre toda a raça humana. Não era suficiente aquele sacrifício de animais. Era uma morte apenas substituta e não redentiva. Ela apenas cobria. Oh, que coisa! Oh, como eu amo a palavra! Como eu amo isso! Não é verdade? Então observe. Agora, Deus no princípio requereu perfeição. Quando Jesus veio à terra, ele disse: sede vós perfeitos, como Deus que está nos céus é perfeito. Mas a lei, tendo uma sombra, ela nunca poderia fazer do adorador perfeito. Ela não podia, porque era necessário o homem que viesse solicitar a redenção de alguém. Em Levíticos 26 fala: quando um parente perdesse uma propriedade e não tivesse condições de resgatá-la, apenas um parente próximo podia se parar por ele e solicitar aquela propriedade. Também foi um tipo do que estava por vir. O homem não era capaz, o homem nascido de mulher não era capaz de redimir, não era capaz de perdoar. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para me tornar perfeito na presença de Deus,
Então, de que serve o sacrifício? De que serve alguém se sacrificar por mim, se eu por mim mesmo posso me fazer perfeito? Oh, que coisa! A Bíblia fala que todos nós nascemos em pecado, fomos formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo, o ministro, o jovem, o homem, nascido neste mundo, era tão culpado quanto mais baixo bêbado na cidade. Um não pode expiar o outro, um não pode se sacrificar pelo outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, de um cordeirinho, sob o Antigo Testamento, que era lei. Quando o homem pecava, ele trazia um cordeiro para o altar. Digamos que ele transgredisse qualquer um de seus mandamentos, ele trazia o cordeiro e colocava no altar. Ele punha as mãos sobre o cordeiro e confessava os seus pecados, que estava errado e sabia que era culpado. A lei requeria a morte, e ele trazia o cordeiro em seu lugar. E quando a garganta do animalzinho era cortada, e ele começava a chutar com as patinhas e balir. Se você já viu a morte de um cordeiro, o choro é lamentável. O coitadinho tentando balir, e sua pequena veia jugular cortada. E enquanto ele esperneia, estremece. E enquanto ele se estica, estremece outra vez e bale. O sangue esguicha, sujando a sua lãzinha e as mãos do adorador. Enquanto o adorador se conscientiza de que, por cometer adultério, por mentir, roubar, qualquer que for a culpa, ou mesmo maus pensamentos, que o que quer que fosse na mínima sombra, ele era culpado. Porque aquela natureza era uma natureza caída, era uma pessoa culpada, talvez não por desejo, mas por natureza. Que coisa! Por melhor que o homem possa ser, talvez não cometa nenhum desses pecados citados, apenas por nascer, ele já é um pecador. Oh, que coisa! Ele era culpado, e ele tinha que reconhecer que este cordeirinho inocente tinha morrido em seu lugar. Tinha que ser um sacrifício consciente para ser aceito. E ele sentia dó do coitadinho. Oh, mas o homem, tão logo quanto o cordeiro finalmente morria, com o sangue do cordeiro sobre as mãos, ele saía do edifício com o mesmo desejo no coração. Ele saía com o mesmo desejo no coração que ele tinha antes de oferecer aquele sacrifício. Por quê? Porque a vida que estava no cordeiro, a vida que estava no sangue, do cordeiro, era a vida animal. Oh, que coisa! Quando seus pequenos crepúsculos eram rompidos, a vida saía do animal, ela não podia voltar ao adorador. Porque o adorador, ele era um humano. O sangue ele fazia uma cobertura, mas ele não podia expiar perfeitamente. Ele não podia perdoar perfeitamente, justificar perfeitamente. Pois o homem deixava o edifício com o mesmo sentimento e desejo de pecar. Mas ao fazer isso, ele estava olhando adiante para um tempo quando haveria um cordeiro perfeito que viria. E ele fazia aquilo no holocausto, porque era a única maneira que ele conhecia.
Então, quando o sangue estava se derramando e a vida saía do animal, ela não podia voltar ao homem, pois era um animal, e o outro era homem, um animal inocente, por um homem culpado. Mas que coisa, não havia homem terreno para perdoar pecados, não havia homem nascido de mulher digno de se oferecer em meu lugar. Não havia gentil, não havia judeu, ninguém era digno. Quando João olhou em Apocalipse capítulo 5, ninguém era digno de abrir o livro. Que livro é esse? O título de propriedade, o livro onde estava o meu e o seu nome. João olhou para aquele livro, então ele chora. Porque ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Nem os anjos, nem os homens vivos, nem os profetas que haviam morrido eram dignos de abrir aquele livro. Ninguém era digno. Então, quando João pensou que ninguém podia redimir a ele, ninguém podia abrir e resgatar aquele livro, João permaneceu chorando. E um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper com, observe, os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciões, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Aleluia! Tendo 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. Havia um que se fez e se tornou digno para resgatar esse título de propriedade. Observe, mas há um dia, há uns 1900 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura, em Belém, e foi guiado como ovelha para o seu matadouro. Há uns 2000 anos, a esta tarde, às 3 horas da tarde de sexta-feira, oh que coisa, ele morreu. O imaculado, o inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário e morreu por cada pecador. Agora, quando o pecador vem a esse cordeiro por fé, e esse é o tipo diferente de cordeiro, ele não é um cordeiro como aquele outro, que a vida saía e não podia voltar ao adorador, não. Nenhum homem pode vir a esse cordeiro, a menos que Deus primeiro o traga. Aleluia! Estão vendo a soberania de Deus? Oh, eu espero que isso penetre bem no profundo da sua alma. Vejam, Deus sabia que Ele tinha ovelhas esta noite, neste mundo. Ele sabia que haveriam pessoas para serem salvas. Sendo assim, por seu pré-conhecimento, Ele predestinou uma igreja para encontrar-se com Ele diante de sua presença, sem mancha, sem ruga. Aleluia! E se Deus requeria uma igreja sem mancha e sem ruga, Ele tinha que ter algo para torná-la ela assim. Aleluia! E você sabe o que é que te faz mudar de vida? Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória, nenhum outro, não um homem, não um bom homem, tampouco um judeu ou gentil. Ele não era nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, escondido em carne humana.
Ele mesmo veio para oferecer o seu sangue, pois ele não veio pelo sexo, não teve nada a ver com isso, mas ele fez sombra sobre uma virgem e produziu uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente, o cordeiro provido por Deus, sem pecados, prontos para ser oferecido em meu e no seu lugar. Oh, aleluia! Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso, que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito. Tão poucos vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeitos, mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício que já foi recebido. Então, como sabemos que alcançamos isso? Parágrafo 44. Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo, e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente seus pecados. Oh, bendito Senhor, sou culpado, e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para me ajudar. E pela fé, tu estás convidado esta noite, aleluia, em aceitar a Ele mais uma vez como seu único e suficiente Salvador. Está você convidado a receber a Ele mais uma vez esta noite, em ter um reavivar com a presença do Espírito Santo, e ter um reavivar com a presença dEle. E nós sabemos, a mensagem, o sinal nos fala, que nós não estamos em busca daquela química esta noite, porque seria impossível encontrá-la. Embora se nós tivéssemos, nós iríamos guardar no melhor lugar possível. Se nós tivéssemos uma gota daquele sangue vertido naquele madeiro há 2000 anos atrás. Mas eu e você estamos em busca, sabe do que? Da própria vida de Deus, a vida que estava no sangue, Zoe, e esta vida está disponível para ti esta noite. Ela está disponível para ti esta noite. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te fazer uma nova criatura nele, mudados, gerados dele. Não gerados por uma denominação, não gerados por um sistema, não gerados por um dogma humano, não, porque isso não prende ninguém, isso não segura ninguém. O tempo vai e as pessoas vão com o tempo, mas o que te faz permanecer é a própria vida de Deus habitando dentro de ti. Aleluia, glória a Deus. É isso que nós estamos buscando essa noite, Zoe, a própria vida de Deus, que nos faz oferecer e reconhecer a nossa posição nele, oferecendo um sacrifício diário, as nossas vidas para Ele, como um adorador. E esta vida, que é o próprio Espírito Santo, prometido em Atos 2,38, a promessa em Mateus 28,19, ela vem habitar, sabe aonde? Em ti. Zoe não é apenas para o profeta, para os mensageiros, para os pastores, para os músicos. Não, é para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele quer te fazer, sabe o que? Paulo nos fala, epístolas vivas. O que é epístolas vivas? Uma epístola é uma escritura. Por que viva? Porque você irá se tornar, aleluia, a escritura em 2 pés nesse tempo. Quando as pessoas olharem para ti
elas irão ver Jesus Cristo em simplicidade habitando em ti. Glória a Deus! Quando você colocar as mãos sobre os seus netos, é Jesus Cristo colocando as mãos sobre eles. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos, é Jesus Cristo habitando ali em sua carne humana. Esse é o grande sinal do tempo do fim. Jesus Cristo mais uma vez habitando em seu povo. O mundo não me verá mais. Por que o mundo não vai me ver mais? Porque Deus tem saído para fora dessa era. E nós, como Efésios 1:10 fala, nós saímos para fora, mas estamos habitando em regiões celestiais nele. O mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e habitando em vós. Aleluia! Essa é a promessa para esse tempo do final. Essa é a promessa para esse dia. Deus escondido em simplicidade, em uma lavadeira. Deus escondido em simplicidade, em uma cozinheira. Deus escondido em simplicidade, em uma jovem. Deus escondido em simplicidade, em uma criança. Deus escondido em simplicidade, em um pai. Aleluia! Observe isso. Vamos para Romanos 5. E logo eu já estarei encerrando. Romanos 5, versículo 17 ao 19. Romanos 5, 17 ao 19. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Glória a Deus. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Glória a Deus! Oh, que coisa! 20. Além disso, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos para Coríntios 5. Coríntios 5. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante, sabemos que não somos homens segundo a carne. Oh, que coisa! Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos mais. 17. Portanto, se algum homem está em Cristo,
ele é uma nova criatura, e as coisas velhas são passadas, eis que tudo, aleluia, e eis que tudo se fez novo. 18. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você entendeu quem é que está habitando em ti? E qual é o ministério que está sobre ti esta noite? O ministério da reconciliação. Oh, isso é grandioso. E eu te convido neste momento a ficar de pé, em uma palavra de oração. Eu convido você mais uma vez a aceitá-lo em sua alma, aceitar Ele em sua vida, aceitar Ele em seu espírito, mas em sua alma, receber Ele como selo em sua alma. E depois que esse grande vagão é selado, nosso irmão Brana vem e fala que ele somente tem um destino, é chegar ao final. Mas quando não recebemos esse selamento em nossas almas, Satanás ainda pode invadi-la com incredulidade. Bendito Deus, obrigado, Senhor, por este momento com a Tua palavra. Somos eternamente gratos, Senhor, por esse grande plano de redenção, aonde o Senhor mesmo se fez criatura, aonde o Senhor mesmo se tornou homem e se ofereceu em nosso lugar. Ó Deus, nos reconciliando contigo novamente. Pai eterno, aqui está essa igreja que o Senhor tem chamado neste dia final. Venha, grande Espírito Santo, e se manifeste mais e mais em meio desse povo, que as pessoas possam ver o Senhor manifestado neles, que este mundo possa ver Cristo habitando neles, ó Pai. Queremos, ó Deus, ser guiados pelo Teu Espírito. Toma-nos em Tua presença, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa grande graça que nos tem alcançado. Toma-nos e guia-nos em tudo. Na Tua perfeita vontade nos colocamos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, muito obrigado. Deus te abençoe. Foi realmente maravilhoso. Ele está com a camisa molhada, transpirando, porque fez tudo de si para nos abençoar, e o Espírito Santo tomou e nos falou coisas maravilhosas, as melhores coisas que há para nós gentios. Nós estávamos ali dentro sentados, e eu disse para nós, não restava nada, e Deus fez tudo por nós, aleluia. Como gentios não tínhamos acesso, mas aquele sacrifício do Calvário que nós estamos comemorando neste dia. Hoje trouxe uma mensagem especialmente falando dessa tão gloriosa que é o plano de redenção, que é nós estar perdido e Ele nos salvar. Os méritos, nenhum de nós tem mérito. Se o profeta coloque seu dedo na água e tira novamente, vai ver o que você é diante de Deus, né? Nada somos, nada podemos, mas Ele quis nos salvar, quis nos redimir, e agora nós estaremos indo para a mesa da ceia. E o profeta disse: não faça isso de uma maneira tradicional ou porque os outros fazem. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Então eu gosto muito disto. Eu amo demais do jeito que o profeta nos colocou. Ele disse: se você levantar a sua mão para o Senhor e pedir perdão dos seus pecados, no mesmo instante você está perdoado. Eu gostaria que nós fizéssemos isso agora, diante desta oferta, porque a mensagem veio justamente nos ofertando, nos mostrando que isto é real.
E agora, se você pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu peço perdão dos meus pecados. Eu não quero ter mancha, eu não quero ter culpa. Eu quero poder ir com inteira certeza de fé à mesa do Senhor e receber o meu perdão. Aqui agora mesmo ser perdoado diante desse quadro que o Senhor nos mostrou nesta noite, de vida eterna, da obra que o Senhor, não a obra que nós fizemos, mas a obra que o Senhor fez por nós. Nós estamos inteiramente confiando nisso. Nós não temos outra coisa para apresentar a não ser o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele se manifestou no Calvário e ali disse: está consumado. Os nossos pecados estão perdoados e nós aceitamos redenção. Nós pedimos perdão, graça, bênção e ajuda no santo precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmão Fernando vai vir aqui cantar um hino. Irmão Marcos e irmão Luiz podem vir. E aí o irmão Juliano pode ficar ali na porta ali para nós, né? E aí está tudo bem, né? Fazendo essa parte importante aí, que Deus possa assim abençoar com essas palavras que ouvimos os nossos corações, e elas possam se transformar, né, em vida dentro de cada um de nós. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
Vamos ler a escritura de 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Nós vamos inclinar nossas frontes e acompanhar uma palavra de oração do nosso profeta. Ele disse: aqui está a minha oração. Quando eu vejo o fim se aproximando, vejo que a qualquer minuto poderia acontecer, sabemos que não estamos distantes da vinda do Senhor. Então, no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, deixa-me tomar a palavra da espada e movê-la com fé que eu tenho, e cortar caminho através de todo o poder demoníaco, até ver Jesus pela comunhão da sua palavra. Tenha comunhão com a palavra dele. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Que bonito. A verdadeira comunhão com a palavra é o Espírito com fé para movê-los juntos. Pedi o que quiserdes e vos será feito. Oramos. Bondoso, nobre Pai Santo, Deus, o grande eu sou, El Shaddai para Abraão, ó Deus, com esta grande comunhão do Senhor é igual à vida eterna. Como ela inocula contra o orgulho, como ela inocula contra a incredulidade, como ela inocula contra o pecado do mundo, é comunhão com amor divino pelo nosso Pai Celestial, pela justiça de Jesus Cristo. Temos acesso a esta mesa. E rogamos, Senhor, que nos dê cada um de nós esse acesso a esta noite no Espírito. Perdoa-nos. E queremos que os nossos corpos espirituais cresçam. Não nos preocupamos quanto a nos unirmos a certa igreja ou denominação. Queremos edificar o corpo espiritual para a inoculação contra o pecado, a ponto de não mais desejarmos de agir errado, e onde o Espírito Santo possa tomar sua própria palavra em nosso meio e falá-la tão fresca como ela foi falada naquele dia, porque Ele é o mesmo Espírito que esteve no Senhor Jesus. Rogo, Pai, que Tu nos concedas isto. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Pai, como nos reunimos em torno da mesa agora para tomar esta representação do Teu corpo partido, rogamos que, se houver pecado em nosso meio, Senhor, perdoa-nos. Tu disseste: quando vos ajuntais, esperai uns pelos outros. Deus, se houver pecado nesta congregação, em qualquer lugar, rogo que o sangue do Senhor Jesus Cristo separe este homem do seu pecado, esta mulher, menino ou menina. E Pai, rogo por mim mesmo, que Tu me separes de toda dúvida, todo pecado, toda incredulidade, qualquer coisa. Sabemos que a incredulidade é pecado, e o único pecado que há é quem não crê já está condenado. E o único pecado que há é não crer na palavra de Deus. E Pai, se houver qualquer incredulidade em mim, perdoa-me, ó Deus, que há muito, e eu rogo que Tu me perdoes.
Perdoe a minha congregação que tu me deste nesta noite e alimenta sobre a palavra, conceda isto. E ao tomarmos esta pequena comemoração do corpo partido, daquele qual ressuscitou dos mortos, está vivo para todos sempre entre nós, que recebamos comunhão dele. Senhor, a comunhão do Espírito Santo, conceda, Pai, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o santo bendito nome do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus, vamos orar pelo pão. Santíssimo Deus, de quem somos servos, em nome de Jesus Cristo, santifica este pão para ser usado com o propósito que foi feito para fazer, que ao recebê-lo, lembramos que o nosso Senhor foi crucificado. O seu corpo precioso e santo como era, foi misturado com pisaduras, espinhos e pregos por nós, para que através do seu corpo dilacerado viesse o Espírito que nos dá vida eterna. Que nós, Senhor, ao comermos isto, tenhamos graça para a jornada, como teve Israel 40 anos no deserto, e sem um fraco entre eles. Deus Pai, conceda isto, a rogar que tu santifiques este pão kosher, para o propósito do seu uso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, a taça do Novo Testamento, o sangue, e eu penso naquele hino, desde que pela fé eu vi aquela corrente, que tuas feridas suprem ao amor redentor, tem sido meu tema e será até eu morrer. Quando eu vejo este sangue de uva, sei que representa o sangue que saiu do corpo do Senhor Jesus. Que todos que recebem isto tenham vida eterna. Que doenças saiam dos seus corpos, que o cansaço, a fraqueza, a opressão, que o diabo em toda forma saia deles e que eles tenham grande força, saúde e vida eterna para deixar a luz deles brilhar diante desta geração perversa e adúltera em que vivemos para glorificar a Deus. Pai Celestial, apresentamos a Ti o fruto da vinha, no nome de Jesus Cristo, santifico para representar o sangue do Teu Filho Jesus. Nele temos, ferido pelas nossas transgressões, pelas Suas pisaduras fomos curados. Concede, Senhor, que vida venha a nós, vida eterna em grande abundância, e que possamos servir-Te melhor, ter força, ter saúde para nos levar de lugar em lugar, onde esperamos servir-Te, onde quer que Tu nos chame. Conceda estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podem vir todos, vindo sempre por aquele lado, e já logo as irmãs fazem lava-pés ali fora, e os irmãos ali atrás naquele canto à minha esquerda, né? Deus abençoe a todos, tenham uma ótima comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos, amém. Enquanto vamos finalizando o nosso lava-pés, vamos cantando esse hino. Eu cantei sexta-feira passada, creio que os irmãos já conhecem bem, amém. Vamos cantar esse hino. Eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. E estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones e não abandones meu amparo. Eu sou um Deus e eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo e eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. E pelos terrores abatido, e pela seta ferido, e pela seta ferido. E eu tão meigo, com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Por isso, se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares, mais uma vez, se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar, e ao teu lado para te guiar. Aleluias, glórias a Deus, amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, amém. É maravilhoso, louvado seja Deus. Meus irmãos, apenas lembrando e recordando o nosso irmão Ismael, né? Ele não pôde estar presente na Santa Ceia conosco, mas a gente até mandou mensagem. Ele disse assim: orem por mim, lembrem de mim em oração, né? E esse Deus operou. Ele foi para a batalha e ele entrou junto com o irmão Ismael, e o irmão Ismael conseguiu ficar firme e forte. Às vezes eu fico pensando, se fosse olhar pelo lado da medicina, se fosse acontecer comigo ou com qualquer outro, nós poderíamos ter ficado lá no chão.
mas Deus operou de uma maneira tremenda. Ele entra conosco na batalha, Ele está conosco, não importa os espinhos, Ele está conosco até mesmo nos espinhos. Louvado seja Deus, Ele é um Deus maravilhoso, amém? Deus abençoe os irmãos nessa noite, irmão Fernando. Glória a Deus, maravilhoso nosso poder ter esse Deus em nossas vidas, né? Deus entra contigo na luta, na prova, na tribulação, mas você é vencedor em Cristo Jesus, amém? Somos mais do que vencedores. Eu creio que ainda estão finalizando ali, então Deus pensou esses momentos tão importantes para nós, né? Nós poder ter esses momentos aqui em comunhão uns com os outros e com a palavra também é o principal, né? Nós queremos sempre estar ligado, como nós ouvimos aqui, queremos ser uma carta escrita, lida, né? Epístolas de Cristo, né? Que essa palavra possa viver em cada um de nós. Sabemos que para isso nós somente temos que depender do Espírito Santo, e o mais Deus fará através do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. É maravilhoso a gente poder saber que Deus guia os passos nossos e saber que cada problema, cada luta que você tem, Deus, Ele já lutou isso por você. Amém? Glória a Deus. Deus continua abençoando o Ismael, sua recuperação, ainda ele está bastante dolorido, né? E que Deus possa abençoar ele e possa ele receber a sua recuperação perfeita, que possa tudo estar normal, né, na vida dele, porque o pior ele já passou, né? Como o Marcos Daniel falou, e eu também falei lá em casa, né? Que se fosse, quem sabe, com um outro ali, poderia, né, ficar ali. Mas Deus tem as maneiras de trabalhar e Deus sabe como fazer as coisas. Amém? Então que Deus dê força para o Ismael se recuperar bem disso aí. Amém? Eu creio que já foi finalizado ali. Não sei se o pastor pode fazer essa parte aqui para nós encerrar, então, essa parte da ceia, e que Deus possa abençoar o final de semana de cada um de nós. Queremos estar aí no domingo, se assim Deus permitir. Queremos ter bons momentos ainda esse final de semana aí. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, então está bem. Resta-nos agradecer. Quantos estão agradecidos, do irmão Geisiel puder vir aqui, você diz para ele, olha, outro dia voltar de novo, né? Isso, e também agradecer a Deus, acima de tudo, pelo privilégio de nós poder ter participado da ceia. Você levantaria por mão para o Senhor e diz: obrigado, Senhor, graças a Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, queremos ficar com Ele até aquela grande ceia lá na glória, né? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Senhor Pai amado, Deus bendito, te glorificamos, Senhor. Não há privilégio maior, Senhor, do que participar disto, Senhor. Ter parte na comunhão, ter parte no corpo e no sangue do Senhor. Ó Deus, porque este é o teu plano de redenção. E Senhor Deus, permita que nós, toda a nossa vida aqui na terra, até nós chegarmos na glória, até no milênio, Senhor. Deus, quando o Senhor dirá, não chores mais, tudo tem passado. Deus, nós esperamos e aguardamos aquele grande dia. E assim nós queremos continuar aqui. Deus, ajuda como foi com Israel, que os sapatos não se gastavam, as roupas não se consumiam, e eles marchavam embaixo de um pacto. Pai, nós estamos embaixo do sangue, Senhor, e marchamos neste mesmo pacto, o pacto do sangue, que nos preserva a nossa salvação, nossa vida eterna, nossa comunhão com o Senhor. Ajude cada irmão, cada irmã na jornada, Senhor. Deus, ajude os lares e as famílias, proteja-nos, Senhor, onde quer que andarmos, possamos ser uma bênção para o Senhor. Assim nos encomendamos a Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém.
Deus vos abençoe. Amém. Isto. Vamos então levantar nossas mãos no pedido da irmã Miriam, esposa do irmão Geraldo, que sofreu um AVC. Amado Deus e amado Pai, este precioso irmão Geraldo, ele por longos anos, junto com a sua esposa, cantando hinos nos tabernáculos, ajudando o Senhor, servindo como diácono, ajudando pessoas, Senhor. Deus, nestas horas que possamos dizer vale a pena servir ao Senhor, que o Senhor acrescente os anos de vida a ele e cuida dele, não deixe que ele venha sofrer, Senhor. Dá-lhe a graça, a paz, a força, a bênção e a ajuda. Nós o encomendamos em tuas santas poderosas mãos, pedimos a tua bênção e a tua cura, para a tua honra e tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Estamos despedidos, Deus vos abençoe. Até domingo de manhã. Espero que todos venham no culto no domingo de manhã e tragam mais alguém com você. Amém? Glória a Deus.